Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da liturgia da palavra, que eu transmito sempre nos meus endereços digitais. Paulo Roberto Maciel. Você pode ir ao YouTube, Instagram, Facebook e blog. Inscreva-se, dê um like para nos expandirmos na internet, podermos divulgar mais a palavra de Deus. E vamos em frente. Eu estou aqui para ajudar, não sou nem monetizado, tá bom? Paulo Roberto Maciel 7919 no YouTube. Paulo Roberto Maciel 6 no Instagram. Liturgia referente ao dia 29 de maio de 2026, sexta-feira. É a 8ª semana do tempo comum, ano litúrgico A. A cor dos paramentos litúrgicos é verde na missa comum e o rito é a missa à escolha, porque pode ser também uma missa em homenagem a São Paulo VI, que foi Papa, memória facultativa. Neste caso, a cor é branca. Então vamos à primeira leitura. Leitura da primeira carta de São Pedro, capítulo 4, versículos do 7º ao 13. Caríssimos, a fim de que caríssimos, o fim de todas as coisas está próximo. Vivei com inteligência e vigiai, dados à oração. Sobretudo cultivai o amor mútuo, com todo ardor, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Sede hospitaleiros uns com os outros, sem reclamações. Como bons administradores da multiforme graça de Deus, cada um coloque à disposição dos outros o dom que recebeu. Se alguém tem o dom de falar, proceda com palavras de Deus. Se alguém tem o dom do serviço, exerça-o como capacidade proporcionada por Deus, a fim de que em todas as coisas, Deus seja glorificado em virtude de Jesus Cristo, a quem pertencem a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Caríssimos, não estranheis o fogo da provação que alastra entre vós, como se alguma coisa de estranho vos estivesse acontecendo. Alegrai-vos por participar dos sofrimentos de Cristo, para que possais também exultar de alegria na revelação da sua glória. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora é hora do Salmo responsorial, é o 95 na Bíblia Vulgata ou 96 na Bíblia de Jerusalém. Então, você que vai pesquisar, procure saber qual a Bíblia que você está usando, ok? O refrão é: o Senhor vem julgar nossa terra. É o versículo 13b. E as estrofes são os versículos 10º, 11 a 12 e 13. Vamos lá? O Senhor vem julgar nossa terra. Publicai entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o universo inabalável, e os povos ele julga com justiça. O Senhor vem julgar nossa terra. O céu se rejubile e exulte a terra. Aplauda o mar com o que vive em suas águas. Os campos com seus frutos rejubilem, e exultem as florestas e as matas. O Senhor vem julgar nossa terra. Na presença do Senhor, pois ele vem, porque vem para julgar a terra inteira. Governará o mundo todo com justiça e os povos julgará com lealdade. O Senhor vem julgar nossa terra. Repitamos: o Senhor vem julgar nossa terra. Agora é hora do Evangelho. Evangelho escrito por São Marcos. São Marcos foi discípulo de São Pedro, parente de São Pedro, inclusive. É o Evangelho de São Marcos, capítulo 11, versículos do 11 ao 26. Vamos aclamar primeiro o Evangelho e depois proclamá-lo. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia.
aleluia. Eu vos escolhi a fim de que deis no meio do mundo um fruto que dure, aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, purificai, Senhor, minha mente, meus lábios, meu coração, para acolher vossa palavra e que ela produza bons frutos na minha vida. Naquele tempo, tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo em Jerusalém e observou tudo. Mas, como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. De longe ele viu uma figueira coberta de folhas e foi até lá ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira que ninguém mais coma de seus frutos. E os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram a Jerusalém e Jesus entrou no templo. Começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e cadeiras dos vendedores de pombas. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo. E ensinava o povo dizendo: não está escrito, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? No entanto, vós fizestes dela uma toca de ladrões. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de o matar. Mas tinham medo de Jesus, porque a multidão estava maravilhada com os ensinamentos dele. Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passavam, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus lhes disse: tende fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha, levanta-te e atira-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. Por isso vos digo, tudo que pedirdes na oração, acreditai que já o recebestes, e assim será. Quando estiverdes rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que o vosso Pai, que está nos céus, também perdoe os vossos pecados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olha o Evangelho com duas passagens interessantes, né? A mensagem salvífica de Jesus abre-se para os diferentes povos. Ele quer trazer todos à casa paterna, cuidar de todas as ovelhas, porém, abomina quem explora e faz do templo, a igreja, lugar de comércio e injustiça. Olha, aqui no livro da Bíblia Sagrada, editada em 1990, é uma Bíblia chamada Pastoral, que muitos padres não recomendam muito, porque ela é mais sociológica do que teológica. Temos aqui algumas informações. No rodapé desta Bíblia está dizendo o seguinte: acusando e atacando o comércio existente dentro do templo, Jesus retira as bases sobre as quais se apoiava o judaísmo, a religião daquela época. Com efeito, era com esse comércio que se sustentava grande parte daquela religião, né? E da própria economia de Israel. O gesto de Jesus mexe não só com o modo de vida religiosa daquele tempo, mas com toda uma estrutura que usava a religião para estabelecer e assegurar privilégios de uma classe e sustentar uma visão mesquinha de salvação. Por isso, os que se favorecem desse sistema pensam em matar Jesus, mas temem o povo.
porque o povo está do lado de Jesus. Já a figueira que secou, o cristão deve acolher a ação de Jesus e praticá-la. O que Jesus faz, o cristão deveria fazer. Não só orar, mas também rezar, aliás, praticar aquilo que ora, né? Praticar o amor, praticar as boas maneiras, a fé. Aquele que não pratica o que reza, não dará frutos. Jesus não quer alguém que não dê frutos. Jesus quer que nós anunciemos a palavra, como eu estou fazendo aqui, para salvar outras almas para a vida eterna. Jesus inicia uma comunidade que será um novo templo, comprometida com ela, aliás, com ele na fé e na confiança em Deus. A comunidade cristã será a semente de nova árvore frutífera. Bem, no livro Dia a Dia com o Evangelho temos mais uma explicação. A figueira tem a aparência enganosa, coberta de folhas, porém é estéril. Ela é figura do templo, povo de Israel, não produziu o fruto esperado, acolher Jesus como Messias. Olha aí, a outra interpretação aqui. O templo, centro de poder religioso, econômico, político e ideológico, converteu-se num instrumento de exploração daquele povo de Israel. O comércio acabou profanando a casa de oração para todos os povos. Por causa de seus dirigentes, Israel traiu sua missão universal. Em vez de atrair os povos ao verdadeiro Deus, tornou-se sociedade exploradora. É bem compreensível a reação de Jesus. As lideranças religiosas, ao inteirar-se do incidente, mais que depressa procuravam a maneira de acabar com Jesus. Surgirá uma nova figueira, a comunidade de Jesus, que terá como eixo não o templo, mas a fé em Cristo Jesus, alimentado pela oração, pelo perdão e pela ação. Porque a fé tem que ter obras também. Vamos aos santos do dia. 29 de maio é dia de São Maximino de Treves. Ele foi bispo, morreu em 346 na França, intrépido defensor da fé contra os arianos. Acolheu a Santo Atanásio de Alexandria em sua diocese e foi expulso dela pelo imperador. Santa Bona de Pisa é santa do dia 29 de maio. Foi uma virgem, morreu em 1207. Foi uma jovem consagrada a Deus e dedicou-se à pobreza e austeridade, numa vida de frequentes peregrinações à Terra Santa. Também, ela, além da Terra Santa, ela foi a Roma, Santiago de Compostela e outros locais. Santa Úrsula Ledóchowska é santa do dia 29 de maio. Foi uma virgem que morreu em 1939. Membro de uma das principais famílias da nobreza polonesa, fundou o Instituto das Irmãs Ursulinas do Coração de Jesus Agonizante. Úrsula Ledóchowska percorreu infatigavelmente em missão a Polônia, a Rússia e a Escandinávia. Bem-aventurado do dia 29 de maio é o beato Guilherme Arnaud e também seus companheiros, mártires, todos mártires, morreram em 1242. Por se oporem à heresia cátara, foram ardilosamente presos e morreram ao fio da espada em Avignonet, na França, cantando o Te Deum. Bem-aventurada do dia 29 de maio é a beata Geraldina, viúva. Morreu mais ou menos no ano 1269. Passou a vida numa cela, junto ao mosteiro camaldulense de São Sabino, em Pisa, na Itália. Consagrou-se ao louvor de Deus. Beato do dia 29 de maio é o beato Ricardo Tirchard, presbítero, ou seja, padre e mártir. Morreu em 1583. Foi enforcado e esquartejado em York, durante o reinado
de Elizabeth I da Inglaterra. E isso aconteceu porque ele exercia seu ministério sacerdotal e tinha reconciliado muitos com a Igreja Católica. Bem-aventurado do dia 29 de maio é o beato José Gerard, presbítero, ou seja, padre. Morreu em 1914. Foi missionário francês dos Oblatos de Maria Imaculada. Pregou o evangelho durante mais de 50 anos na Basutolândia, na África do Sul. Santo do dia 29 de maio, São Paulo VI, Papa. De acordo com o site da comunidade católica Canção Nova, Paulo VI nasceu em 26 de setembro de 1897 em Concessio, na Brescia, na Itália. E foi ordenado sacerdote em 29 de maio de 1920. Desde 1924, colaborou com os papas Pio XI e Pio XII e, ao mesmo tempo, exerceu o ministério sacerdotal junto dos jovens universitários. Nomeado substituto da Secretaria de Estado durante a Segunda Guerra Mundial, empenhou-se em dar exílio aos perseguidos hebreus e também aos refugiados. Sucessivamente foi nomeado pró-secretário de Estado para os assuntos gerais da Igreja, razão pela qual conheceu e encontrou muitos impulsionadores do movimento ecumênico. Nomeado arcebispo de Milão, dedicou-se inteiramente ao cuidado da diocese. Em 1958, foi elevado à dignidade de cardeal pelo Papa João XXIII. E depois da morte deste, foi eleito para a Cátedra de Pedro, em 21 de junho de 1963. De acordo com o decreto da Congregação para o Culto Divino, no dia 25 de janeiro de 2019, o Papa Francisco inseriu em todos os calendários e livros litúrgicos a celebração da missa e liturgia das horas de São Paulo VI, Papa. No dia 29 de maio, a memória facultativa. De acordo com o site a12.com, Paulo VI nasceu em 26 de setembro de 1897. Seu nome de batismo era Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montini, e ele era natural da cidade de Concessio, na Itália. Aos 19 anos entrou para o seminário, mas desde pequeno possuía uma proximidade com a igreja. Ordenou-se padre no ano de 1920 e, na sequência, estudou na Universidade Gregoriana, na Universidade de Roma e na Pontifícia Academia Eclesiástica. Paulo VI teve um papel importantíssimo para a continuidade do Concílio Vaticano II, de 1962 a 65, convocado por João XXIII, que veio a falecer. Quando eleito em 1963, Paulo VI retomou o processo para refletir sobre os desafios da Igreja. Uma das mudanças feitas por ele foi de abolir o uso da tiara pontifícia, uma mitra composta por tríplice coroa incrustada com joias e pedrarias, costume que surgiu no período medieval. Em 22 de agosto de 1968, foi o primeiro Papa a pisar no solo latino-americano. Ele abriu em Bogotá, na Colômbia, a segunda Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano e participou do 39º Congresso Eucarístico Internacional. Paulo VI era devoto da Virgem Maria e tinha um carinho especial pelo título de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, expresso de modo particular em 15 de agosto de 1967, ao enviar uma rosa de ouro para o Santuário Nacional de Aparecida, por ocasião do 250º ano do encontro da imagem no Rio Paraíba do Sul. Na década de 1970, fez uma viagem apostólica para a Ásia e Oceania e sofreu um atentado no aeroporto de Manila, nas Filipinas. Um pintor boliviano, Benjamin Mendoza y Amor, vestido de padre, segurava um crucifixo dourado numa das mãos e na outra escondida por um pano, tinha um cris. Nossa Senhora, um punhal malaio. Pelo amor de Deus, um atentado. Assim como João Paulo II, né? Paulo VI também teve esse problema. Paulo VI foi ferido no pescoço, felizmente protegido pelo seu colarinho rígido, e outro golpe no peito, perto do coração. Paulo Marcinkus, arcebispo norte-americano, foi quem impediu o homem de esfaquear o Papa. Olha, que coisa, né? Foi um Papa que tornou-se santo. Shalom Adonai, a paz de Deus para todos.